Em nosso encontro de hoje, nós iremos aprender a como elaborar um planejamento estratégico em atendimento às normas ISO 9001, 14001 e 45001. Como você deve saber, o planejamento estratégico é a base fundamental para o atendimento desse requisito. E nós iremos entender etapa por etapa de como implementar o planejamento estratégico em consonância com as normas, alinhada aos requisitos 4.1, 6.2 e 9.1 das normas 9, 14 e 45. A primeira etapa do planejamento estratégico é a definição das diretrizes. O que são diretrizes? As diretrizes estratégicas, elas são o direcionamento do negócio no que tange a missão, visão e propósito. E você precisa, como empresa, definir qual é a missão do seu negócio, a visão e o propósito. Então, ela é a base de todo o planejamento. Ela é a definição da identidade do negócio. E a identidade do negócio, ela precisa ser estabelecida através da missão, visão e valores. E, por fim, o propósito do seu negócio. O que você deseja de fato vender? O que você deseja de fato entregar para o seu cliente? A missão, ela é a razão de existir do seu negócio. Você já estabeleceu a sua missão? Conhece a missão do seu negócio? E a visão é aonde você quer chegar, que obviamente precisa estar alinhado às diretrizes que estão definidas nas estratégias desse planejamento estratégico. As estratégias nada mais é do que as ações que fazem parte de todo o planejamento que você deseja alcançar a médio, longo prazo para alcançar o seu planejamento estratégico. Então, os valores, eles são os princípios que guiam o negócio e o propósito é a razão principal daquilo que você faz. A segunda etapa, ela fala sobre análise do ambiente interno e externo. Justamente o que a norma pede, quando ela fala sobre que a organização ela precisa monitorar e analisar criticamente a informação sobre as questões internas e externas. O que a gente pode analisar como questões internas e externas? Dentro do ambiente interno, nós temos as forças e fraquezas que podemos entender dentro desse cenário como recursos, cultura, infraestrutura do negócio. Dentro do ambiente externo, as oportunidades, as ameaças e quais são os cenários a ser analisado dentro desse ambiente externo. O mercado, o ambiente regulatório, concorrências, tudo que envolve aquilo que está fora da tua organização. E, obviamente, é necessário que, para a análise desse ambiente, você defina uma ferramenta de gestão capaz de te dar todo o suporte necessário para o entendimento desse contexto interno e externo, que pode ser uma matriz de SWOT, né, o que a gente chama muito no Brasil de FOFA, né, que são as forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, e também a ferramenta de PESTEL, que também é muito utilizada para a compreensão completa do cenário. Na terceira etapa, nós temos as definições dos objetivos e metas, onde a gente encontra isso na norma, lá no requisito 6.2, quando a norma fala, né, as normas falam que a organização ela deve estabelecer os seus objetivos, seja da qualidade, de segurança, de meio ambiente, em todas as funções, né, na verdade, níveis e processos da organização, e esses objetivos eles precisam ser claros, eles precisam ser mensuráveis e, acima de tudo, todos os colaboradores precisam conhecer quais são esses objetivos. Nessa terceira etapa, é importante abordar uma informação que as próprias normas, elas necessitam que sejam atendidos, né? Que é, primeiro, o que será medido dentro desse contexto que a gente fala de objetivos e metas? O que a gente vai medir? Quais os processos serão mensurados? Quais os recursos que eu irei utilizar para implementar as ações dentro desses processos?
Quem será o responsável? Quando isso será concluído? Ou seja, precisa de prazo, início e fim. Como os resultados serão avaliados? Quer dizer, de quanto em quanto tempo? Como é feita essa análise? Eu vou fazer uma reunião de resultado? Vou fazer um encontro? Eu vou apenas analisar esse resultado com base naquele dado estatístico fornecido por aquele processo? Então, a definição desses objetivos, eles precisam, acima de tudo, ser específico, né? Estabelecer qual processo que eu estarei mensurando. Eu preciso definir metas mensuráveis, né? Capazes de ser execuíveis na prática, quer dizer, essas metas elas podem ser alcançadas, relevantes, principalmente porque essa meta precisa agregar informações para a tomada de decisão, principalmente da alta direção, e temporais, ou seja, tem uma periodicidade de medição. Quando eu começo a medir, quando eu termino e quando eu faço, acima de tudo, o que a norma pede, a análise e a avaliação desse resultado, que é o que a gente vai aprender na etapa 4, ok? Então, nessa etapa 4, nós iremos entender uma das informações muito importantes dentro do planejamento estratégico, que são as ações. De nada vale definirmos metas e objetivos se as estratégias, ou seja, se as ações, elas não são capazes de serem implementadas. Por isso que é importante você definir ações, que você tenha recursos necessários, pessoas, informações, tecnologia, para que essas ações elas possam ser de fato implementadas. E a análise e a avaliação, que compreende lá o requisito 9.1 das normas que nós estamos aprendendo, né? Então, nesse requisito, a norma ela deixa muito claro o que precisa ser monitorado e medido. Qual o processo que eu considero que vai agregar valor para que eu possa mensurar e medir esse processo? Quais são os métodos de monitoramento e medição? Ou seja, eu vou ter uma planilha, eu vou ter um sistema para que eu possa monitorar. Qual é a base de dados que eu vou utilizar para fazer essa medição desse dado? E qual é o momento que eu vou definir para análise e avaliação? Como vocês podem ver aqui, essa quarta etapa ela é importante porque a gente define as estratégias detalhadas, as ações, para que aqueles objetivos e metas que eu estabeleci, elas possam ser alcançadas. Depois, quem são os responsáveis, prazo das ações. Como eu vou definir os recursos, quais são os recursos necessários para que essas ações possam ser implementadas e de fato possam ser alcançadas. Essas ações elas precisam demonstrar eficácia, que é muito importante até para o próprio sistema de gestão, que defina indicadores de desempenho capazes de serem execuíveis, como eu havia falado anteriormente, e realizar análise e avaliação desses resultados, que eu posso realizar através dessas reuniões que já citamos anteriormente de resultados, encontros, momentos em que os processos serão avaliados de acordo com as metas estabelecidas. E a meta, ela nada mais é do que o referencial comparativo. Eu preciso estabelecer a meta, verificar o resultado que eu alcancei e analisar de fato se aquilo que eu planejei eu alcancei realmente com base em todas as ações que foram implementadas. Então, o planejamento estratégico ele é uma ferramenta muito importante para o negócio, além de atender o requisito 4.1, 6.2 e 9.1 das normas. Ele é um processo dinâmico e interativo, ou seja, a gente não define ações que elas serão para a vida inteira dentro da empresa, né? Essas ações elas precisam ser analisadas, precisam verificar se elas são adequadas, pertinentes e, acima de tudo, se elas estão alinhadas ao propósito da organização. Ou seja, se tudo que eu estou fazendo como empresa está possibilitando o alcance da visão. Isso é muito importante. E ter um alinhamento claro, obviamente, entre a missão, a visão, as análises que eu faço em relação aos resultados obtidos, né? Obviamente por meio das metas que foram estabelecidas, e um monitoramento constante.
que garante a adaptação necessária e o sucesso sustentável a longo prazo. Porque a partir do momento que eu não alcanço uma meta, eu preciso estabelecer também ações para que posteriormente essa meta possa ser alcançada. E o que a gente orienta é que todo planejamento estratégico ele seja acompanhado, monitorado constantemente para verificar se ele é eficaz e se ele está realmente conduzindo a organização para o alcance da visão. Então é isso, pessoal, que a gente abordou nesse nosso encontro e nós desejamos que através desse conhecimento você possa de fato implementar os requisitos 4.1, 6.2 e 9.1 das normas 9, 14 e 45. Nós deixaremos aqui nosso contato para que você possa nos acompanhar e, quem sabe, solicitar alguma informação necessária para que você possa implementar a norma de fato dentro da sua empresa.